Só existe uma coisa que Direito humano à alimentação e nutrição adequada. O direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Enunciados jurídicos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Enunciados jurídicos. Uma realização da FIAM Brasil com parceria do Direito Achado na Rua, com produção da Caburé Filmes e Estúdio Pongá. E neste primeiro episódio, uma breve apresentação e contextualização. E nele iremos ouvir Carlos Marés, professor titular da PUC Paraná. Direito humano à alimentação e nutrição adequada. Trata de enunciados jurídicos a respeito desse tema, que em que seja um direito humano, é também um direito à natureza. É um direito dos seres não humanos, de todos os seres, porque o direito humano só se realizaria com a possibilidade da realização dos direitos dos outros seres. Há uma integração entre esses direitos. Valéria Buriti, advogada e secretária-geral da FIAM Brasil. A FIAM é uma organização que trabalha pelo direito humano, alimentação e nutrição. A gente está no Brasil há 20 anos, mas a FIAM Brasil é a seção do Brasil, a seção brasileira da FIAM Internacional, que é uma organização que existe há mais de 30 anos. José Geraldo de Souza Júnior, professor titular da Universidade de Brasília e fundador do Direito Achado na Rua. Um programa universitário inserido nas estruturas de ensino, pesquisa e extensão, que compreende como um grande programa de capacitação de assessorias jurídicas populares que representem movimentos sociais na sua ação de construção de direitos e de afirmação de projetos de sociedade. E Antônio Escrivão Filho, que é professor doutor do IESB e da Universidade de Brasília, além de pesquisador do Direito Achado na Rua. Interlocução entre a intelectualidade e a sociedade, projetando uma sociedade mais livre, justa e solidária, como diriam os constituintes em 1988. Constituição Federal. Título 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E antes de avançarmos, ficamos com uma reflexão do professor Carlos Marés. Quando a gente fala em direito à alimentação, dá a impressão que está falando de um absurdo, não é? Porque que direito à alimentação? O ser humano e os seres vivos têm que se alimentar. Então não se trata exatamente de um direito, não é? Se trata de uma necessidade absoluta, porque se não se alimentar, morre. É tão simples assim. Portanto, quando a gente fala em direito à alimentação, a gente só fala nisso porque falta alimentação. Portanto, a sociedade humana chegou a tal ponto que passou a ter necessidade de criar um direito à alimentação, quando a alimentação é uma necessidade absoluta e não precisava nem configurar no rol de direitos. Esse é o absurdo da nossa sociedade moderna. E, em consequência, é o absurdo também do próprio direito. O direito humano à alimentação e nutrição adequada. Dana. Esse é um direito que tem duas dimensões. A primeira dimensão é que ninguém deve sofrer fome, ou seja, a gente deve ter acesso aos alimentos, né, em quantidade suficiente para a gente sobreviver. Existe uma segunda dimensão que está ligado à ideia de alimento assim como um processo, a gente conseguir ter alimento adequado e saudável, alimentos que são produzidos de forma sustentável, sem gerar desigualdade, e que possam, em última instância, ser aproveitados pelas pessoas, que, uma vez que comem, conseguem exercer outros direitos.
E é muito importante a gente entender que esse processo tem uma dimensão de regeneração também. Não basta só você comer, mas que você consiga comer e regenerar suas capacidades vitais e permitir que a natureza também consiga regenerar as capacidades dela. E aí, como que a gente trabalha apoiando esse direito? Primeiro, a gente entende que fome, má nutrição é um resultado de uma opção política, né? As pessoas passam fome não porque a gente não produz alimentos na quantidade suficiente, mas porque esses alimentos não são distribuídos de uma maneira equânime, né? Então, só existe fome porque existe injustiça. Isso era denunciado por José de Castro, ainda na década de 30, né? Em 2021, o Brasil bateu o recorde de produção de grãos, com a colheita de mais de 272 milhões de toneladas. Enquanto isso, a fome também cresce. Hoje, segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, cerca de 20 milhões de pessoas passam fome e mais de 100 milhões sofrem com algum grau de insegurança alimentar. Então a gente denuncia que todas as formas de violação ao direito humano à alimentação e nutrição, eles se dão porque existem questões estruturantes que permitem essas violações. Seja desigualdade, seja falta de acesso a terra e território, seja falta de acesso à renda. Então a gente trabalha apoiando comunidades para que essas comunidades, nos diferentes contextos que elas vivem, elas possam exigir esse direito, né, de acordo com a sua realidade. A gente também trabalha por políticas públicas, por leis, por jurisprudência que sejam favoráveis a esse direito. E a gente trabalha tentando dialogar com a sociedade para que a sociedade compreenda o que é o direito humano à alimentação adequada, o que acontece na nossa conjuntura que pode ser um obstáculo para a violação desse direito e como que a gente pode se organizar como sociedade para que esse direito tão básico, tão vital, seja garantido para todo mundo. Constitui, pois, a luta contra a fome, concebida em termos objetivos, o único caminho para a sobrevivência de nossa civilização, ameaçada em sua substância vital por seus próprios excessos, pelos abusos do poder econômico, por sua orgulhosa cegueira. Numa palavra, por seu egocentrismo político, sua superada visão ptolomaica do mundo. Josué de Castro. E o que vamos ouvir ao longo dos 10 episódios desse podcast? Esse podcast está inserido em um projeto de parceria da FIAM Brasil com o Direito Achado na Rua, que tem por objetivo identificar, levantar, fomentar uma agenda de discussão sobre os impactos que o sistema de justiça acaba por provocar sobre o direito humano à alimentação e à nutrição adequada. No podcast, nós reunimos um conjunto de experiências advinda de movimentos sociais, organizações de direitos humanos, advocacia popular, de juristas e intelectuais de diferentes partes do país e também internacionais, que vão aqui trazer experiências e análises que são direcionadas à formulação de quais seriam os enunciados jurídicos ou as teses jurídicas que permitem compreender uma melhor, mais adequada, mais comprometida interpretação e aplicação do direito humano à alimentação e nutrição adequada quando esse direito se depara com a via judicial. Então aqui nós temos enunciados que vão se espraiar aí por ao menos 4 dimensões. Verificar como que se dá a proteção, a garantia ou a reparação de direitos associados ao direito humano à alimentação e nutrição adequada. Verificar experiências, talvez, se é possível, de efetivação do direito que está previsto na norma, mas na realidade é violado. Verificar se existem experiências ou se o sistema judicial se posiciona dessa forma, em uma perspectiva de efetivação desse direito. A verificar se nós temos experiências e se é possível identificar no sistema judicial uma postura de implementação de políticas públicas associada ao direito humano à alimentação adequada. E verificar se é possível, se existem também posturas e experiências, se a cultura judicial brasileira incorporou uma perspectiva de reconhecimento jurídico e institucional de diferentes modos de ser e de viver, associados à produção, ao acesso à alimentação, com soberania alimentar e qualidade nutricional, ou seja,
Essa última dimensão significa o sistema de justiça brasileiro incorporou a perspectiva de reconhecimento do pluralismo jurídico, diferentes formas de ser, de produzir, essa perspectiva de acesso e exercício do direito à alimentação. Então, a gente queria criar enunciados que são como se fossem, assim, pequenas frases que expressam como um determinado assunto pode ser interpretado, para que as pessoas que estão lutando pelo direito à alimentação na esfera judicial pudessem ter argumentos, né, perante o judiciário. Mas a nossa esperança é que também as pessoas que trabalham com o direito de uma forma geral, né, as pessoas que a gente chama de operadores ou operadoras do direito, também conheçam esses enunciados e possam estar usando e aplicando. E aí tem vários temas interessantes. A gente escolheu 2 grandes linhas. Assim, o direito humano à alimentação, ele está ligado desde direito à terra, que é algo fundamental para que alguns grupos possam produzir seu alimento, ou possam produzir alimentos para vender, né, e com isso conseguir renda para comprar outros alimentos ou alcançar outras necessidades vitais. Ele é um tema que vai estar ligado com o direito à água, com o direito ao trabalho, o direito à saúde, enfim, ele é muito vasto. Então a gente resolveu priorizar 2 grandes temas, a agroecologia e o acesso à terra e território. Porque para vários grupos, o acesso à terra é um pré-requisito essencial para a garantia do direito à alimentação. Estou falando aí de agricultores e agricultores familiares, povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, né? Então, é um direito fundamental, não só para você produzir, mas também tem muitos grupos que vivem da caça, da coleta, da pesca. E num outro campo, que é o campo da agroecologia, e aí vão ter temas como, por exemplo, a questão dos agrotóxicos, a gente está num momento que existe aí um diagnóstico muito preocupante de que os sistemas alimentares eles têm um grande impacto ambiental. Existe até um termo chamado de sindemia global, que é um termo que associa aos sistemas alimentares 3 grandes pandemias: a questão da obesidade, da fome e o aquecimento global. Então, considerando que os sistemas alimentares estão muito associados com essa ideia de destruição da natureza, de aquecimento global, existe um chamado para que a gente comece a mudar a forma de produzir e consumir alimentos, né? E a agroecologia, isso já era uma demanda forte de movimentos sociais, cada vez mais tem sido respaldada pela ciência, né? Que comprova que a agroecologia é uma forma de você produzir alimentos, garantindo essa conexão que sempre existiu, que a gente às vezes é levada a ver de forma separada sociedade e natureza, né? Mas existe uma conexão entre sociedade e natureza, e a agroecologia é essa forma de produzir e consumir alimentos que pode tirar a gente desse caminho para o colapso ambiental. E quem fala nesse podcast? A própria FIAN e os pesquisadores do direito achado na rua, mas as expressões de organização da ação política e da ação reivindicatória de direitos daqueles principais protagonistas da luta política por uma sociedade emancipada, livre, que representasse, né, o programa de democratização e de busca por acesso à justiça dessas instituições com as quais nós nos relacionamos. Por exemplo, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, a CONAC, que representa a articulação dos povos tradicionais quilombolas e sua luta por afirmação dos seus direitos tradicionais, as entidades de assessoramento como a ONG Terra de Direitos, que tradicionalmente se incumbe da busca de defesa de direitos e acesso à justiça para assegurar a agenda de reivindicação político-jurídica dos trabalhadores rurais, sobretudo, mas também dos povos indígenas. O MST, que tem essa característica tão relevante do ponto de vista da exemplaridade da sua agenda política, além de expressões de pensamento político universitário, que combina essas 2 dimensões. Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, da Universidade de Brasília. Além das participações internacionais de Boaventura de Souza Santos, professor catedrático da Universidade de Coimbra, e Raquel Fajardo, professora e coordenadora do Instituto Internacional Derecho y Sociedad, do Peru. E qual o objetivo dessa produção? A gente tem uma série de leis no Brasil que falam sobre o direito humano, a gente está na nossa Constituição, existe uma lei orgânica de segurança alimentar, várias outras leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, vão falar sobre o direito humano à alimentação.
Então a gente tem um conjunto robusto de normas que direta ou indiretamente falam e afirmam a existência do direito à alimentação. O que falta é que esse direito seja interpretado e aplicado de uma maneira que a gente consiga superar as causas estruturantes de violação desse direito. Então é isso que a gente espera levar, a compreensão de movimentos sociais, a compreensão de advogados e advogadas populares que atuam nesse ramo. A gente espera levar essa compreensão para as pessoas que estão aí litigando pelo direito humano à alimentação na esfera judicial. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pi! Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Tem gente com fome. Solano Trindade. Este foi o primeiro episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada, Enunciados Jurídicos. Uma realização da FIAM Brasil, com parceria do Direito Achado na Rua e com produção da Caburé Filmes e Estúdio Pongá. Coordenação geral, Valéria Buriti e Antônio Escrivão Filho. Roteiro, direção e montagem de Marco Escrivão. Locução, João Victor Coura e Priscila Schmidt. Desenho de som e mixagem, João Vitor Coura. Gravações, Alexandre Scarpelli e João Victor Coura. Neste episódio ouvimos Carlos Marés, Valéria Buriti, José Geraldo de Souza Júnior e Antônio Escrivão Filho. No próximo episódio, Contextos, Alicerces para o Dana. Até lá!